em toda a negociação do CREM há um trabalho, portanto, digamos, externo, um trabalho com a Comissão Europeia, mas depois há um imenso trabalho de casa que foi necessário também realizar. Desde logo, os regulamentos, aliás, a generalidade dos regulamentos estão na net desde o dia 17 de outubro de 2007, provavelmente estão familiarizados com o www.crem.pt, onde está toda a informação relevante. O modelo de governação do CREM consta de um decreto-lei publicado em setembro, o decreto-lei 312/2007, 17 de setembro, e todos os órgãos políticos e técnicos para permitir a aplicação do CREM e a execução dos programas operacionais estão a funcionar ou em condições de iniciar o seu funcionamento. Desde logo, as comissões ministeriais de coordenação, uma para cada PO temático, uma para o conjunto dos programas operacionais regionais e uma comissão ministerial de coordenação global do CREM, todas elas já reuniram. Os gestores de todos os programas operacionais, sem exceção, estão nomeados, estão a trabalhar. As comissões de acompanhamento, como eu disse, já estão todas constituídas e alguns aqui na sala sabem que são comissões extensas, com uma ampla participação. Foi preciso obter as nomeações de todos esses setores, todas constituídas, todas já reuniram a última exatamente ontem, e um organismo a que atribuímos muita importância, que são as comissões de acompanhamento estratégico, que funcionam junto de cada programa operacional regional e que são muito importantes na orientação, na condução de algumas opções importantes dos programas operacionais regionais, onde estão representados também os vários setores da sociedade, desde logo as câmaras municipais ou as associações de municípios de nível 3, com 3 representantes, depois representantes das associações empresariais, representantes das organizações sindicais, representantes das instituições universitárias, enfim, e por aí fora. É uma comissão relativamente restrita para lhe dar operacionalidade e que tem um papel essencial em todo o acompanhamento, em todo o desenvolvimento, em pôr no terreno os programas operacionais regionais. Essas não reuniram ainda. Neste quadro, passa para 37%. Portanto, tem um aumento de mais de 10% relativamente ao que havia antes. Segunda opção política fundamental que queria destacar: os fundos postos ao serviço da competitividade. Bom, já usei essa palavra hoje tantas vezes, não é por acaso. É porque esse é um grande desígnio do CREM. Pois bem, no quadro comunitário anterior, ou melhor, neste quadro comunitário, 65% do FEDER, que é mais 12% do que no anterior, é diretamente dirigido para a competitividade das empresas, num total da ordem dos 6 mil milhões de euros. Um outro aspecto pelo qual este programa, ou este CREM, não é mais do mesmo: o reforço da relevância dos programas operacionais regionais. 55% do FEDER é operacionalizado, é gasto através dos programas operacionais regionais. Isso é mais de 9% do que esse ano. Portanto, um reforço dos programas operacionais regionais enquanto gestores de FEDER. Nas regiões de convergência, não é o caso do Algarve, pelo contrário, nas regiões de convergência houve um aumento de 10% no FEDER atribuído a essas regiões. Pelas regras comunitárias, seria necessariamente obrigado a ter muito menos fundos comunitários do que teve no passado. Se passa-se pelo Algarve, uma situação ainda de transição, isso ainda é mais nítido com a região de Lisboa, que quase dá vontade de dizer que já não tem fundos comunitários, ou tem muito poucos fundos comunitários. É uma espécie de antevisão daquilo que acontecerá num futuro ao país em próximos quadros comunitários. Ora bem, por isso o Algarve dispunha apenas, de acordo com regras de âmbito geral, de 175 milhões de euros. O Governo foi sensível àquilo que seria uma queda abrupta relativamente ao nível de fundos de financiamento comunitário. Embora as regras comunitárias o determinassem, conduzissem a esse valor, o Governo entendeu
que devia como que amortecer essa queda brusca e adotou um conjunto de medidas que permitem tornar menos gravosa essa diminuição drástica. Assim, foi assumido o compromisso de que 100 milhões de euros do Fundo de Coesão, ou eu diria, talvez com mais correção, pelo menos 100 milhões de euros do Fundo de Coesão, serão gastos no Algarve. Pelo menos 200 milhões de euros do FEADER, do Fundo Europeu de Agricultura e Desenvolvimento Rural, serão gastos no Algarve. Além disso, estima-se que pelo menos 100 milhões de euros do Fundo Social Europeu sejam gastos no Algarve. Com a soma destas parcelas, que correspondem a compromissos do Governo, o pacote global do Algarve sobe para valores muito mais razoáveis, da ordem dos 600 milhões de euros, a que se poderão, evidentemente, juntar ainda outros financiamentos oriundos, especialmente oriundos dos programas operacionais temáticos. Com isso, conseguiu-se um amortecimento desse efeito de queda, que, repito, é determinado pelas regras, ou largamente determinado pelas regras de Bruxelas, justamente, tem a ver com a tal tipologia de regiões. Os 175 milhões, que apesar de tudo constam do Programa Operacional Regional, estão distribuídos em 3 eixos prioritários. O primeiro, competitividade, inovação e conhecimento, com 96 milhões de euros. O segundo, proteção e qualificação ambiental, com 18 milhões de euros. E o terceiro, valorização territorial e desenvolvimento urbano, com 61 milhões de euros.